Olá! Hoje falaremos de medicamentos controlados e portaria 344. Em qual noção nós vamos falar disso? Ensinando ao balconista como conferir um receituário para que ele auxilie o farmacêutico e evite futuramente algum erro no lançamento. Então, primeiramente, o que são e o que é em si a portaria 344 e para que ela serve? A portaria 344 ela vai pernotear todos os medicamentos controlados. O que é um medicamento controlado? A maioria dos medicamentos eles têm uma tarja quando você vê eles atrás do balcão. Porém, eu tenho alguns de controle especial. E aí vão estar definições de tarja preta, tarja vermelha e tarja vermelha de antibióticos. Então eu tenho que me atentar que todos esses medicamentos necessitam ou de retenção ou de apresentação de receita. E aí, vamos lá. A inclusão e a exclusão do medicamento na portaria fica a critério da Anvisa. Então, ela dita aquele medicamento que entra e o que sai da portaria. O melhor exemplo que a gente tem disso hoje é se nós pegarmos a nitazazina, ou o Anita. Como ele estava sendo usado na pandemia como um medicamento de tratamento, a Anvisa lançou uma portaria indicando que ele passou a ser controlado e só poderia ter sido dispensado com a retenção de receita. Uma vez que viu que não tem um efeito e eficácia comprovados para o coronavírus, automaticamente isso foi informado à população e o corpo médico, e o que fez com o medicamento? Foi lançada uma nova portaria, retirando ele de aspecto controlado. E aí, nesse slide atrás de mim, eu tenho a notificação de receita. E ela vai estar dividida em subgrupos. O primeiro grupo, o A1, eu vou ter entorpecentes, analgésicos, opioides e não opioides, e analgésicos gerais. A2, entorpecentes, analgésicos, opioides e não opioides. Na A3, psicotrópicos, estimulantes do sistema nervoso central. Na B1, eu vou ter psicotrópicos, antiepiléticos, indutores do sono, ansiolíticos, antidepressivos e tranquilizantes. Na B2, eu vou ter psicotrópicos anoréxicos, ou seja, a sibutramina. Na lista do C1, nós temos o controle especial de antidepressivos, antiparkinsonianos, anticonvulsivantes, antiepiléticos, neurolépticos e os anestésicos. Na lista C2, reutinoides para tratamento de acne severa. No C3, nós temos os medicamentos à base da talidomida, que são medicamentos com uso muito especial para evitar exatamente esse tipo de deformação. Então, só com acompanhamento médico e com receituário muito bem explicado. Na lista C4, temos antirretrovirais, que são os medicamentos para HIV. E na lista C5, que nós temos os anabolizantes. Então, passeando pela receita, e aí a gente vai olhar aqui a lista A1 e A2, eu coloquei para vocês uma receita e o que eu tenho que conferir nela. Então, a notificação de receita A, que é um receituário amarelo, que é a lista A1 e A2, entorpecentes e psicotrópicos. Eu tenho que conferir o carimbo do consultório médico, a UF, o estado em que representa essa receita, o número código da receita, a assinatura e o carimbo do médico, o nome do medicamento, a miligrama indicada do medicamento, a posologia e a quantidade prescrita pelo médico daquele medicamento e a identificação do paciente. Quais são os principais detalhes, além desses, que eu tenho que me atentar? Lá no finalzinho, no chãozinho da receita, vocês vão conseguir olhar que ela tem a numeração de número tal a número tal. Isso é feito pela Anvisa, para evitar falsificações. Então, não tem como o cara chegar numa gráfica e mandar copiar aquela receita para vender, que a gente consegue fazer essa conferência. Por que é feita essa? Um grande exemplo é a lista do anti-entorpecente, onde eu vou ter o Dimorf, que nada mais é do que morfina, que é para dores agudas em fase terminal de câncer. Então, é um medicamento que a venda dele, além de ser muito controlada, o farmacêutico e o balconista que fizeram uma dispensação errada tem que fazer uma ratificação à Vigilância Sanitária Municipal, à Vigilância Sanitária Estadual e à Anvisa. Então, por isso que eu estou mostrando para vocês esse em especial, começando por ele, porque é a lista 1, mas ele é um dos mais restritivos à venda. E é o que eu tenho que ter mais cuidado na liberação na receita. Analisando sempre a miligrama, que é o que a gente falou em outros cursos, que é a DL50. O que é a DL50? É a dose letal a 50% da população mundial.
Ou seja, se eu pegar o Dimorf, que eu não posso muitas vezes ultrapassar 4 miligramas e aplicar 5, 6 no paciente, ele pode entrar em coma, do coma ao óbito. Então, por isso a liberação desse tipo de medicamento é muito controlada. Vivance, por exemplo, é um medicamento para déficit de atenção. Além do déficit de atenção, o que ele auxilia? Algumas pessoas que fazem o curso de medicina, outros cursos da área de saúde, que não têm uma grande concentração pelo volume de estudo, tomam esse tipo de medicamento para ter mais atenção e mais foco para gravar. O que precisa ser gravado para fazer uma prova. Só que o efeito colateral rebote dele pode ser o quê? A pessoa futuramente ter Parkinson. Então, por isso o controle tão especial desses medicamentos. E aí eu vou para a observação. O máximo de 5 ampolas, no caso de um Dimorf, para ser dispensado. Demais formas farmacêuticas, a quantidade não pode ultrapassar a prevista por 30 dias de tratamento, conforme posologia descritiva na notificação. Essa receita, o que acontece com isso? Vamos supor que eu libere lá, que o médico libere 6 ampolas. Está escrito na receita. Eu posso liberar? Não. Porque na legislação só me manda liberar 5. Eu não posso ir contra a legislação, a não ser que eu tenha precedentes. O médico coloque atrás da receita um descritivo do porquê que ele está liberando mais do que a quantidade que é necessária. Por que isso acontece? Vamos supor que a pessoa está com uma depressão em casa, pega lá 5 ampolas, aplica 5 ampolas de uma vez e morre. Morreu em casa. Vai ter que se ligar para a Polícia Civil, vai lá, o IML, para pegar o corpo, vai levar para registrar, vai fazer autópsia. Causa da morte, utilização de um psicotrópico entorpecente. Eles vão pegar e rastrear, vão na casa dela, vão pegar a caixinha, aonde ela comprou esse medicamento. Pelo lote, eles vão acionar a Anvisa, que vai acionar a loja ou a distribuidora, da distribuidora à loja, para saber onde foi vendido. Vão chegar até a loja e falar assim, por gentileza, eu preciso da receita que foi vendido um medicamento tal. Pelo SNGPC, você consegue resgatar a venda da receita pelo nome da pessoa e pela data. Por isso a importância do preenchimento do farmacêutico no sistema SNGPC, do nome do comprador, do nome do paciente e dos dados corretos do medicamento. Com isso ele fala, realmente foi comprado aqui. Você pega a receita, por gentileza, ele vai lá numa lote de arquivo, que é por isso que se arquiva por 5 anos o receituário, pega aquela receita e está vendo lá, ó, foi dispensado 6 ampolas, mas eu tenho um laudo médico aqui mandando dispensar 6. Onde? De quem é a culpa criminal pela liberação da quantidade excessiva? Cabe ao médico responder. Se eu não tivesse laudo, cabe a quem responder? Ao farmacêutico e ao balconista. Por isso, atenção a conferir o receituário. E aí eu tenho a receita azul, onde eu tenho validade a partir de 30 dias da data de emissão da receita e a prescrição de apenas um medicamento na notificação. Então lembrar que nesse tipo de notificação também, o médico não pode colocar lá um exemplo, clonazepam, e depois botar embaixo, ou Rivotril. Não, ele tem que botar ou genérico ou referência. A escolha cabe ao cliente, se ele vai ou não fazer a troca daquilo. A receita azul, eu vou fazer as mesmas conferências que eu faço num receituário amarelo, branco, seja ele qual for. Então, a identificação, o estado, a data de emissão, a identificação com carimbo e assinatura do prescritor, o endereço do emitente, que é onde esse prescritor trabalha, o nome do medicamento, dosagem, posologia e quantidade. A identificação do paciente, a identificação dos dados de quem está comprando aquele medicamento e a identificação gráfica que vocês estão vendo aqui no finalzinho, provando que aquele receituário foi feito por uma gráfica credenciada pela Anvisa. Aqui eu tenho no caso de um medicamento que seja receituário B2, onde eu tenho um termo que é assinado pelo paciente em 3 vias. O que esse termo vai me dizer? O termo é o médico explicando para o paciente que ao tomar um anoréxico ou tomar qualquer um medicamento, o efeito colateral que ele faz, no caso da pessoa, por exemplo, estar grávida. Então, a pessoa primeiro fez um exame, comprovando que ela não está grávida para fazer uso daquele medicamento. E nesse termo estão todos os efeitos que esse medicamento pode causar na pessoa. Então, ele tem que ser assinado, preenchido pelo médico, assinado e carimbado pelo médico e pelo paciente. Porque ali está discriminado que o paciente leu todos os processos adversos que podem vir a causar nele no uso daquele medicamento. E aí sim, vão vir, ele é feito em 3 vias, uma via fica com o médico, 2 vias chegam à farmácia. Uma via, junto à receita original grampeada, fica em posse do farmacêutico, e a outra via, que é a amarelinha, é entregue ao cliente,
que é a via dele de todos os efeitos colaterais. Então, é o termo de responsabilidade do prescritor em uso de um medicamento ou substância que possa vir a causar algum problema àquele paciente. Então, botei aqui para vocês terem noção, um termo assinado que está um pouco rabuscado para não se ler nem o CRM do médico, nem o nome do paciente, e um feito em Excel para vocês verem como é que ele é feito. Tá? Demais formas farmacêuticas. Então aí eu tenho o exemplo que eu joguei para vocês terem uma noção. Sibutramina, a DDR dela é de 15 mg dia. A DL50 dela é de 25 mg dia. Ou seja, vamos traduzir isso para o português. Sibutramina, cloridrato de sibutramina monoidratada, eu tenho em duas formas farmacêuticas, 10 mg e 15 mg. Então, veio a receita lá para mim. Tomar 2 medicamentos 2 vezes ao dia de sibutramina, 15 mg. A dose letal dela, que é a DL50, é de 25. O cara tomar 2 medicamentos, 2 cápsulas de 15, é 30 mg. Ele tem 50% ou mais chance de entrar em óbito. Então, por isso que muitas vezes, no ler uma receita, o farmacêutico vai vetar a venda daquele medicamento. E é isso que o balconista tem que se atentar no ler, conhecer o efeito que aquele medicamento causa e por que eu não posso dispensar, muitas vezes, no caso da anfepramona, né, que a DDR dela é de 120 mg ao dia, do Femproporex, que a DDR dele, que a dose dispensada dele é de 50 mg, do Fentamina, que é de 60, e do Misadol, que é 3 mg. Por quê? Acima desse valor, a duplicidade leva a óbito. Então, mesmo que esteja escrito na receita, tomar 2 comprimidos, eu não posso liberar de jeito nenhum. Mas espera aí, está mandando tomar 1 ao dia, até quando eu posso liberar o tratamento? A previsão do tratamento, ela não pode ultrapassar 30 dias, mas muitas vezes o médico, para economizar a receita, o que ele coloca lá? 2 caixas de sibutramina monoidratada, 1 comprimido ao dia durante 2 meses. Por quê? Ele está subdividindo, e aí sim eu posso fazer essa venda. Mas eu não posso ultrapassar esse período. Notificação de receituário branco, que é retinóicos, né? A isotrotinoína, normalmente para tratamento de acne. Quais são os detalhes? E aí entra o detalhe também que tem que ser informado ao cliente. Toda vez que ele for tomar um retinóico dessa condição, ele vai escamar a pele, então ele tem que ter um produto de proteção solar com fator acima de 50. Além do protetor solar para a pele, ele vai ter que ter um protetor labial com fator de proteção solar, porque vai escamar a pele dos lábios também. Então, é um detalhe interessante. E o que eu vou conferir nessa receita? O nome do medicamento, vocês podem notar na receita que ela está com a marcação aqui que grávidas não podem, de maneira alguma, tomar esse medicamento. Tem que ser alertado ao cliente que o uso desse medicamento, eu tenho que ter um excelente protetor solar. E tem que ser usado a cada 2 horas. A exposição, quando a gente fala ao sol, não é somente ao sol, sol forte do dia, mas do dia nublado, do dia com chuva, as luzes de LED de uma casa internamente. Então, tudo isso ele tem que usar e repassar a cada 2 horas. Validade a partir de 30 dias da data de emissão, a prescrição de apenas uma apresentação, então eu não posso botar Ralcutan e isotrotinoína, eu tenho que botar ou um nome ou o outro. Né? A notificação da receita branca C2 é válida somente dentro do estado emissor. O que isso significa? Que se o emissor for de outro estado, eu não posso aceitá-la, por exemplo, do Rio de Janeiro, em Minas Gerais. Tarja vermelha. Os medicamentos à base de substâncias retinoides só podem ser dispensados em estabelecimentos farmacêuticos, farmácias ou drogarias, devidamente cadastrados na vigilância sanitária, conforme a legislação vigente para a notificação de receituário especial. E aí eu tenho dizendo quanto tempo eu posso ter esse medicamento, com quanto tempo eu posso aceitar ou vetar essa receita, tudo para vocês, descritivo aqui na apresentação. O controle de medicamentos especial para tarja vermelha, ele é apresentado em 2 vias, retendo sempre a original, entregando a cópia ao cliente, tem validade de 30 dias pelo emissor, ou seja, o médico é obrigado a datar a receita. A gente sabe que muitas vezes isso não ocorre.
mas eu não posso datar essa receita. Quem tem que datá-la é o médico. Ah, mas chegou na minha loja sem data. Eu não preencho a data. Eu vou lançá-la com a data da minha venda, mas eu não preencho. Porque se um dia vier uma investigação, alguma coisa, eu falo, não, o médico não botou a data. Eu não posso colocar aqui, porque é um documento dele, não meu. Tá? Ela é válida em todo o território nacional, então eu posso vir com o receituário de Minas e comprar no Rio de Janeiro. A receita tarja vermelha, ela pode conter até 3 medicamentos descritos no receituário. Então, o médico ele pode colocar, para economizar receituário, até 3 medicamentos distintos ali de tarja vermelha. Então, esse receituário branco, né, bonitinho, onde, em alguns casos, se eu estiver falando de medicamentos C5, que são os anabolizantes, né, ele tem que colocar, o prescritor tem que colocar dele o CPF, o CID, que é o Código Internacional de Doenças. Né, o prescritor pode receitar no máximo 5 ampolas, não pode ultrapassar esse limite de 5 ampolas, com exceção de medicamentos anticonvulsivantes e antiparkinsonianos, que aí sim eu posso fazer a liberação para 180 dias nesse tipo de receituário. Aqui eu coloquei para vocês, para poder ter uma orientação na dispensação dos medicamentos. Então eu tenho o tipo de receita, a lista que ela se enquadra, o medicamento em si, a abrangência dela, se é em todo o território nacional, se é somente local, a cor dessa notificação, a cor que vem esse receituário, a quantidade máxima da receita por período de tratamento, a quantidade máxima por receita que eu posso fazer à venda, a validade da receita e o talão de notificação impresso para poder fazer a averiguação. Com um detalhe, na época de pandemia, o que está gerando muita dúvida em alguns farmacêuticos e até mesmo dos balconistas é quanto eu posso dispensar. Então, receituário, vamos pegar um receituário azul lá de Rivotril, 3 caixas, está liberando para o cliente. Eu normalmente liberaria as 3 caixas. Por efeito de pandemia, foi aberto um adeno da portaria na vigilância sanitária para que os idosos evitem ir à farmácia. Por esse motivo, eu posso fazer a liberação por até 3 meses. Então, quem levaria 3 caixas pode liberar de 6 a 9 ou até 12, dependendo da posologia descrita pelo médico, para evitar que ele retorne no mês subsequente para comprar o medicamento novamente. Nesse caso, de pandemia, tá? E aí passamos para algumas informações que acontecem muito em farmácia. Cirurgião dentista pode prescrever qualquer medicamento? Pelo Conselho Federal de Odontologia, sim. Porém, na página do próprio Conselho Federal, que é o que está descritivo aqui, conforme disposto no Ministério da Saúde, na portaria 344, o cirurgião dentista só pode prescrever substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial para uso odontológico, o artigo 3855, inciso 1º. Ou seja, a portaria permite que o dentista prescreva tanto notificação amarela, azul, como receituário branco especial. Não existe uma lista pré-definida de medicamentos para o dentista prescrever. Porém, não justifica, para um exemplo, um cirurgião dentista prescrever medicamentos para a doença de Parkinson ou mal de Alzheimer. Trata-se de tratar obesidade, que são os anoréxicos, anabolizantes ou déficit de atenção. Um exemplo, chegou um cliente à sua loja com receituário de dentista e no receituário está lá descrito colagenase com clorofenicol, que é um antibiótico. Ao chegar à sua mão a receita, você vai olhar para a receita e falar, tá, mas esse cirurgião dentista pode ou não pode fazer a venda? Em teoria, sim. Qual é a primeira pergunta que o farmacêutico vai fazer para a pessoa? A senhora vai utilizar essa pomada aonde? Aí o cliente ou a cliente vira para você e fala assim, meu dedinho do pé que está machucado. Cirurgião dentista cuida de dedinho do pé? Não. Então eu não posso fazer a venda. Porém, se ele virar e falar, não, eu fui ao dentista, eu machuquei a lateral do lábio e ele passou esse medicamento. Então, é pertinente à venda. Eu posso vender Rivotril para o dentista? Posso. Apenas uma caixinha do líquido. Por quê? Alguns pacientes ou algumas crianças, quando vão ao dentista, ficam muito agitadas e aí sim ele dá uma gota para acalmar a pessoa ou a criança para poder fazer o tratamento. Eu não posso vender 6 caixas ou 3 caixas.
Anabolizantes, para que um dentista vai precisar de anabolizante? Parkinsoniano, para que ele vai precisar de um parkinsoniano? Então, é indagação. O próprio Conselho de Odontologia dita a regra que ele tem que discriminar o porquê que ele está fazendo o uso daquele receituário e daquele medicamento em si. Então, se ele insistir, se for o próprio dentista insistir pela compra, você vai pegar uma folha ofício, vai entregar na mão dele e falar, por gentileza, doutor, discrimine o porquê que o senhor está comprando esse medicamento. Por quê? Caso a vigilância sanitária venha me questionar no lançamento da receita, eu tenho um documento assinado e carimbado pelo senhor, que o senhor está fazendo a compra do medicamento para o uso tal. E aí ela vai se entender com o senhor. No caso dos enfermeiros, então está uma briga no Supremo Tribunal Federal e até lá a gente tem a seguinte lei, que é a 7.498 de 86. O que ela vai ditar para a gente? Enfermeiros habilitados poderão prescrever medicamento desde que trate-se dessa resolução estabelecida pelo Programa Público de Saúde. Então, ele pode prescrever medicamento de farmácia popular para o cliente pegar na farmácia do hospital ou do estado. Essa receita não é válida em farmácias normais, de rua, de dispensação, de drogarias. Segundo, eles não podem prescrever antibióticos que sejam para compra externa também. Então, bateu uma receita lá na sua loja. De enfermeiro carimbado, eu não posso fazer a venda. Por quê? A pessoa com aquela receita, ela pega no município, na farmácia do hospital do município, o medicamento, de graça. Então, por isso eu não posso aceitar. E aí, entendemos não haver óbice em aceitação de prescrição de medicamentos feita por enfermeiro em rede de farmácias populares do governo federal e em rede de farmácias populares do Brasil. No caso de farmácia popular do Brasil, entende-se dentro de hospitais. Ainda não é liberado e você não consegue passar no sistema da farmácia popular do Brasil em farmácias normais, de venda ao público, ok? Serviços farmacêuticos, e aí cabe ao farmacêutico, né, fazer o serviço de acordo com os artigos que lhe convém. O artigo 61, além da dispensação, pode ser permitida à farmácia e drogaria a prestação de serviços, conforme requisitos e condições estabelecidas na resolução. Inciso 1º. São considerados serviços farmacêuticos passíveis de serem prestados em drogarias a atenção farmacêutica, perfuração de lóbulo auricular e colocação de brincos, apenas o primeiro furo. O farmacêutico só pode fazer o primeiro furo, não pode fazer furos adjacentes na orelha. A apresentação dos serviços farmacêuticos também com aferição de parâmetros fisiológicos e bioquímicos. Então, fisiológico, pressão em glicose. Bioquímicos. Em alguns locais foi liberado uma briga muito antiga com a vigilância sanitária com um programa chamado RILAB, onde você coloca um mini laboratório portátil na sua loja com ligação à internet. O cliente vai lá, faz um furinho no dedo, você pega aquele furinho de sangue, põe no aparelho, o aparelho manda lá para o Paraná para fazer a análise do seu sangue. E vem o resultado de Zika, chikungunya, HIV, hepatite B, entre outros. É uma briga que estava no conselho entre os laboratórios credenciados e a RILAB. Já foi liberado e a RILAB ganhou. Então, em algumas farmácias tem esse produto para poder ser utilizado. E é mais um produto para ser colocado à disposição do seu cliente. E aí entrar em contato com a RILAB, que já foi liberada e pode fazer isso. Inciso 3. Somente serão considerados regulares os serviços farmacêuticos devidamente indicados no seu licenciamento. Então, eu fiz o licenciamento da minha loja. Não tinha sala de aplicação de injetáveis. Mas aí eu guardei um dinheirinho, consegui economizar, fui lá e montei minha sala de aplicação de injetáveis. Eu tenho que pedir uma nova autorização para poder utilizar essa sala. Eu não posso utilizá-la só porque eu acabei de colocar ela lá, tá? E com isso, a gente tramitou, né, pela portaria 344, mostrando os receituários, tendo as indicações positivas e negativas, como eu posso fazer uma venda assertiva, como eu posso auxiliar o meu farmacêutico nessa venda, o porquê que muitas vezes o farmacêutico é tão chato quando ele pega uma receita e fala assim, não posso dispensar, mas é só uma rasurinha, tá? A rasura, né, a má prescrição ou a má interpretação, o que ela pode gerar para a gente em punição. E quando eu falo punição, eu não falo só pro farmacêutico.
É pro farmacêutico, pro balconista, pro gerente e pra loja. É uma cascata. Então, ele está ali como responsável técnico. Ele é obrigado a analisar aqueles pontos que estão ali naquela receita. E você, para auxiliá-lo e para evitar até mesmo um constrangimento de muitas vezes você pegar a receita, não fazer a análise dela, ir lá no armário, pegar o medicamento, trazer, quando for fazer a dispensação, entregar para o farmacêutico que ele não pode vender, e aí tem um conflito com o cliente, você sabendo fazer a interpretação da receita antes, você evita todo esse entrave que vai gerar um conflito com o cliente. Assim, a gente encerra os medicamentos controlados da portaria 344 e nos vemos no próximo encontro.